Você vai ouvir agora uma mensagem de poder com o pastor Edivaldo Santana. A paz do Senhor Jesus, mais uma vez, eu quero trazer uma palavra que Deus colocou no nosso coração, mesmo antes assim de fazermos a leitura, mas tivemos diversas participações. Alguns participaram de forma especial, dando o seu parecer. Uns disseram que Jesus não sabia, outros disseram que Jesus sabia. Aí eu quero aproveitar o ensejo e dizer para você que só existe na Bíblia 2 versículos bíblicos que frisa aquilo que salientamos ontem, no tocante àquela linguagem de Cristo. Sobre aquele dia e aquela hora, nem os anjos do céu, nem o Filho do Homem, somente o Pai. Você só vai encontrar este versículo escrito por Mateus, no capítulo de número 24, versículo 36, e escrito por Marcos, no capítulo 13, versículo de número 32. Você tem que entender que existe pelo menos um evangelho escrito por 4 escritores. A Bíblia, de forma ampla, prova-nos de que Mateus escreveu 28 capítulos. Haja visto que Lucas escreveu 24 capítulos e Marcos escreveu 16 capítulos e João escreveu 21 capítulos. Só que dentre esses evangelhos, narrando a história do próprio mestre, só 2 escritores falam esse acontecimento. E eu queria que você prestasse atenção no que eu quero te dizer. É que essa linguagem era uma linguagem humana de Jesus. Jesus, quando andou aqui, ele tinha 2 naturezas, senhores. Ele era homem, mas também era Deus. Então Jesus, em nenhum argumento bíblico nem escriturístico, ele disse, eu não sei. Ele nunca usou isso. Se porventura Jesus dissesse eu, ele estaria referindo-se a Jesus homem ou a Jesus Deus. Mas quando ele usa nas escrituras filho do homem, ele está dando uma alusão de homem normal, está dando uma alusão de filho de Maria. Quando Jesus usa a expressão filho do homem, ele não estava desmeritando nenhum atributo proporcionado a ele como Deus. Ele estava falando simplesmente como filho dos homens. Homens limitados a tempo, a noite, a cansaço e todos os outros privilégios e defeitos que o homem natural possui. Isso sem conotar pecado. Eu estou me referindo à debilidade humana. Haja visto que Cristo andou aqui. Como homem, ele sentiu sede. Como homem, ele sentiu fome. Como homem, ele precisou dormir. Como homem, senhoras e senhores, ele sentiu cansaço. Mas como Deus, ele inverte automaticamente a situação. Porque se Jesus, como homem, ele sentiu fome, como Deus, ele disse, aquele que tem fome, vinde a mim, porque eu sou o pão da vida, que desci do céu para alimentar os famintos. Se Jesus, como homem, sentiu sede, como Deus, ele chegou um certo dia e disse para as multidões, quem tem sede, vinde a mim, beba, que eu sou a água da vida, e quem beber desta água, no seu interior vai nascer uma fonte que vai jorrar para a vida eterna. Se Jesus, como homem, sentiu cansaço, ele, como Deus, ele disse, vinde a mim, os cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Se Jesus, como homem, senhoras e senhores, ele precisou dormir, como Deus, ele não dorme, porque o guarda de Israel, ele nem dorme e nem tosqueneja. Se Jesus, como homem, precisou ser batizado, João Batista vai mais além. João Batista diz, eu vos batizo com água, mas aquele que é mais poderoso do que eu não sou digno nem de tirar suas sandálias, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Eu estou introduzindo aqui para você entender que Cristo permeou o globo, andou aqui entre nós com 2 naturezas, senhoras e senhores. Ele era homem, mas também era Deus. Eu vou provar para você um outro texto sagrado. A Bíblia nos prova que um dia Cristo vivendo aqui, eu estou respondendo
propriamente aqueles que disseram que Cristo não sabia o dia do seu retorno. Ouça-me por bondade, a Bíblia nos prova que Cristo está em uma casa. Há alguns pensadores teológicos que até afirmam que a casa era do próprio Jesus. De repente a multidão cercou aquela casa e começaram a ouvir as mensagens proféticas da parte do Senhor Jesus. Aí estava a lotação de pessoas, não tinha por onde entrar. Então alguns homens pegaram o telhado da casa, removeram o telhado e botaram um paralítico pelo telhado, já que não tinha como entrar pelas portas nem janelas, e botaram pelo telhado. E diz a Bíblia, eu estou querendo chamar sua atenção agora, provando para você que Jesus não era um mero homem normal. Quando você diz, irmão, que Cristo, quando falou essa expressão, não sabia o dia do seu retorno, ou ele não sabe o dia do seu retorno, você está dizendo que ele não é Deus, porque para ser Deus tem que ter os atributos que eu vou provar agora. Diz a Bíblia que quando aquele paralítico vai descendo, Jesus olha para ele e diz: filho, perdoado são os teus pecados. Primeiro, ele está dizendo: eu tenho poder para perdoar o pecado do homem. Ele estava dizendo que era o próprio Deus quando perdoou o pecado. Deixa eu te mostrar a segunda magnificência, provando que ele é Deus. Quando os homens ouviram ele dizer: perdoados são teus pecados, não abriram nem suas bocas, eles murmuraram intimamente. Segunda coisa que prova-nos de que ele era Deus mesmo quando andou na terra é a onisciência. Onisciência é saber de tudo ao mesmo tempo, tudo está nu aos seus olhos. Ele olhou para dentro dos homens, sondou seus corações e sua alma e disse na hora: porque vocês maquinam mal em vossos corações, qual mais fácil, eu perdoar o pecado deste homem ou resolver o problema estético? Na realidade, para os homens presentes ali, todos dois era impossível. Os homens não poderiam resolver o problema da alma, que era o perdão do pecado, como também não podia tirar o homem daquela paralisia. Aí Jesus disse: para que vocês saibam que o Filho do Homem, a linguagem filho do homem aqui usada por Jesus na nossa transliteração original, na Bíblia hebraica, na língua original, ela não diz filho do homem. Nesse contexto não aparece filho do homem, senhores. Naquele contexto de Mateus 24 e 36 aparece filho do homem. Só que nesse contexto aqui, numa Bíblia original, não aparece filho do homem, aparece filho de Deus. Para que vocês saibam que o Filho de Deus tem poder para perdoar pecados e resolver o problema dos homens. De filho, perdoados são teus pecados, toma o teu leito e anda. Mas ouça-me, deixa eu te provar outro texto sagrado que prova de que o nosso mestre, mesmo quando andou aqui, não era um mero homem normal, ele era homem e era Deus. É por isso que quando ele disse assim: nem os anjos, nem o Filho do Homem, somente o Pai, ele estava atribuindo a ele mesmo um atributo peculiar. Como ele era dois em um, ele falou na natureza humana, ninguém sabe, mas a divina ele não falou. Sabe por quê? Porque em outro texto ele está com seus discípulos e ele diz assim: eu tenho muitas coisas para vos falar, mas vós não podeis suportar agora. Jesus estava dizendo: os homens não estão preparados para ouvir as excelências de cima. O apóstolo Paulo um dia foi transladado até o terceiro céu. O próprio Paulo fala no capítulo 12, quando ele escreve a segunda carta aos Coríntios, diz Paulo: eu conheço um homem, se no corpo não sei, fora do corpo não sei, foi transladado até o terceiro céu, ao paraíso, e ouviu palavras inefáveis que aos homens não é lícito lhe proferir ou lhe salientar. Senhoras e senhores, Paulo estava falando dele próprio, que tivera o privilégio de ser transladado até o terceiro céu e ouviu da voz ou da boca do
próprio Deus palavras revelantes e misteriosas que Paulo não achou propício salientar os homens, porque foi coisa tão esplêndida, tão extraordinária, que Paulo não queria botar à prova o homem. Caso Paulo falasse, os homens poderiam murmurar e blasfemar. Paulo poupou o homem do pecado, por isso ele não salientou. São mistérios extraordinários demais. Paulo só dá uma alusão. Na linguagem metafórica, Paulo passa mel nos teus lábios. Paulo diz assim: aquilo que os olhos não viu, aquilo que os ouvidos não ouviu e não desceu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que Ele ama. Então, meu filho, nunca mais diga que Cristo não sabia ou não sabe o dia do seu retorno. Ele sabe sim, e está próximo. Jesus é Deus, Jesus é Deus, senhoras e senhores. Tudo está nu aos seus olhos. A Bíblia diz que Cristo estava conversando com os fariseus, os escribas e os saduceus, os religiosos, tudo presente ali. E ele começa a dizer para Jesus: és tu porventura maior do que o nosso pai Abraão? Jesus disse: Abraão me viu e se alegrou. Jesus estava dizendo: quando Abraão subiu ao monte Moriá para sacrificar seu filho, na hora que levantou o cutelo para sacrificar, com a alma amargurada, aquela voz que disse: Abraão, não faça tal coisa, porque o cordeiro para si Deus proverá. Na linguagem original hebraica está escrito assim: quando Abraão ia sacrificar seu filho, na hora a voz disse: não cometa a consumação do ato, Abraão, porque no monte do Senhor o seu povo verá o cordeiro da provisão. Na linguagem profética, o que estava acontecendo era Deus dizendo através de um anjo: quando Cristo vinha à terra, é o cordeiro da provisão. Abraão viu a provisão, e Jesus respondeu aos fariseus, mas em outro contexto sagrado, perguntam de novo dizendo: Moisés, és tu porventura maior do que Moisés? Porque Moisés comeu o maná e morreu. Jesus disse: é verdade, eles comeram o maná e morreu, porém eu sou o maná de dentro da arca. Quem come deste maná não morre, mas passa da morte para a vida. Eu estou me esforçando para te dizer que Cristo não era só homem, Ele era homem e era Deus. E como Deus, Ele precisa ter 3 atributos: todo o poder em suas mãos, onisciência, que sabe de tudo ao mesmo tempo, e precisa ter onipresença, está em todo canto ao mesmo tempo. Então, queridos, console teu coração e tua alma. Lembrando a você o que eu falei primeiro, esse versículo, caso você ainda tenha dúvida, você só vai encontrar em Mateus 24 e 36 ou em Marcos 13, 32, essa expressão. Aí a minha pergunta para você é: se porventura você ainda tem dúvida, se Jesus falasse de forma oficial, porque Lucas, o doutor Lucas não mencionou, e porque João também não mencionou. Você tem que entender que o evangelho é único, um só evangelho, escrito por 4 escritores. Só que cada escritor, ele automaticamente atingiu um público maior. Se eu tivesse mais tempo, eu ia salientar você provando escrituristicamente que cada evangelho, ou melhor, cada escritor que interpretou, registrou o evangelho, ele alcançou automaticamente um povo. Mas o tempo corre rápido. Eu quero só te dizer outra coisa. Observe que a Bíblia foi escrita em 3 linguagens. Para você entender as escrituras, você precisa entender as linguagens que ela foi escrita. Outra coisa, Jesus disse: eu abrirei minha boca em parábolas, para que aqueles que escutem não entendam, e aquele que olhe não veja, só o que o meu Pai queira revelar. Então nunca pegue um versículo pelo pé da letra e sintetize como uma doutrina. Primeiro,
primeiro, para uma doutrina ser aplicada, você precisa, no mínimo, encontrar este versículo 3 vezes em textos diferenciados, conotando o mesmo assunto. Aplica-se como doutrina. Caso você não encontre, não pode aplicar como doutrina, senhores. Segunda coisa, a Bíblia foi escrita em 3 linguagens, como eu salientei. Não estou me referindo ao grego, hebraico, nem ao aramaico. Eu estou me referindo a linguagens que ela foi escrita. Não é idiomas, são linguagens, que é diferente. Deixa eu te explicar, deixa eu detalhar para você entender. Quando eu te digo que a Bíblia foi escrita em 3 linguagens, eu estou dizendo que ela foi escrita na linguagem alegórica, literária e figurativa. Existe momento que Jesus está conversando, mas a linguagem não é literal, é figurativa. Existe momento que Jesus está conversando e a linguagem não é figurativa, é alegórica. Não é figurativa e também não é alegórica, ela é literal. Deixa eu dar um exemplo para você entender. Jesus falando da linguagem figurativa, Jesus diz: se o teu olho esquerdo te faz tropeçar, arranca ele e lança no inferno. Que é melhor você entrar no céu com um olho só do que ter 2 e ir para o inferno. Logicamente, Cristo não queria que tu arrancasse teu olho. Isso é uma linguagem figurativa. Jesus estava usando uma hipérbole, exagerando na linguagem para dar a você uma alusão de que tudo aquilo que distancia você de Deus ou atrapalha a santidade, elimine, para que nada nem ninguém bloqueie a tua comunhão com Deus. Segundo exemplo que eu vou te dar, no capítulo 1 de Ezequiel, quando ele está no meio dos cativos de Babilônia, próximo ao rio Quebar, Deus dá uma visão a Ezequiel. Ele vê um querubim, só que um querubim com aspectos diferenciados. Na visão que Deus descortina para Ezequiel, o que ele vê? Ele vê um querubim com asas, saindo relâmpagos e chamas de fogo das suas asas. Ele vê esse querubim, ele tinha uma cabeça, mas no pescoço desse querubim era como se uma catraca. A Bíblia diz que ele não se virava, mas para onde ele se locomovia era como se uma catraca fosse rodando o pescoço dele. Na proporção que rodava, seus rostos ia mudando. Era um ser com 4 rostos. Ora era rosto de homem, ora era rosto de touro, ora era rosto de águia e ora era rosto de leão. Observe que esta visão repete-se também no capítulo 4, senhoras e senhores, do livro do Apocalipse. Isso é uma linguagem alegórica. Se eu tivesse mais tempo, eu ia dar detalhes para você, explicando o que significa cada rosto na visão alegórica que Deus proporcionou a Ezequiel. Mas eu estou só introduzindo para você entender as linguagens bíblicas. Eu já vos falei da linguagem alegórica. Ezequiel teve do próprio Senhor. A linguagem figurativa, quando Jesus usa a expressão do olho, e a linguagem literária. Deixa eu te provar Jesus usando uma linguagem literária. Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Jesus estava usando uma linguagem literal. Sem Jesus não há caminho eterno de salvação. Sem Jesus não há vida, porque Jesus não tem vida. Jesus é a própria vida. Então vida só em Jesus. Ah, queridos, e para chegar lá só por Ele. Sem Ele você está perdido. Com Ele você vive eternamente. Amém, queridos? Agora deixa eu ler um texto sagrado para fazer um comentário com você bem rápido sobre o retorno de Jesus. Abra a sua Bíblia se você pode. Hebreus capítulo de número 9, versículo de número 28. Falando rápido sobre o retorno do Mestre. Diz assim a palavra do Senhor: assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para levar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecados, para os que esperam a salvação. Senhoras e senhores, propositalmente eu li esse texto de Hebreus. Poderia ter lido qualquer outro texto no Novo Testamento que nos dá uma alusão do retorno iminente de Cristo Jesus. Poderia também ter lido no Antigo Testamento textos que provam-nos que a volta dele está às portas. Mas propositalmente eu li esse que fala-nos pelo menos de
3 grandes acontecimentos. Primeiro, o texto está dizendo: Cristo oferecendo-se uma vez para levar os pecados de muitos. Aí eu quero aproveitar um ensejo e dizer: ninguém matou Jesus, nenhum homem teve a condições de matar Jesus. Eu já ouvi até comentário de pessoas dizer: o mundo está tão cruel que Jesus veio uma vez, os homens mataram. Novo amigo, ouça-me por bondade, ninguém matou Jesus, ele se entregou. O texto está dizendo: Cristo oferecendo-se uma vez, ele teria de morrer, ele já veio para morrer, ele já veio sabendo que ia entregar sua vida, derramar seu sangue para dar oportunidade a você que está preso no tóxico, que está preso na prostituição, que está preso no adultério, que está preso nas cadeias de Satanás. Cristo veio, desceu da sua glória, deixou um trono majestoso. Diz a Bíblia, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo de número 2, a partir dos versículos de número 5, diz Paulo: de sorte que haja em vós os mesmos sentimentos que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas se esvaziou, tomando forma de servo e sendo obediente até a morte, e a morte dele foi cruciante demais. Senhoras e senhores, eu queria chamar a tua atenção que Cristo, quando ele estava orando no Monte das Oliveiras, diz a Bíblia Sagrada que a angústia era tão grande, a angústia que oprimiu seu coração, oprimiu sua alma, porque Jesus estava trazendo a maldição de toda a humanidade sobre seus ombros. Jesus não estava trazendo a maldição apenas daqueles que tinham morrido até o momento que ele estava ali, ou aqueles que estavam pecando até o momento que ele estava ali como homem. Não, senhores, Jesus estava levando o pecado daquela nação que morreu pelo dilúvio, a nação de Noé. Senhoras e senhores, todos que morreram desde Adão até Noé, Jesus estava levando também a maldição do pecado que eles cometeram. Aqueles que morreram desde Adão até o momento em que Cristo estava orando, Jesus estava trazendo o pecado de todos os homens até ali, e também das gerações vindouras. Jesus estava orando ali, sentindo que sobre seus ombros o pecado dos sodomitas, o pecado das prostitutas, os pecados dos marginais, dos assassinos, os pecados daqueles que praticariam atrocidades. Senhoras e senhores, diz a Bíblia que o meigo nazareno, como homem orando, começou a sentir a angústia. A angústia era tão grande que seu suor tornou-se em sangue. Ele começou a transpirar sangue, e no momento ele chora dizendo: queridos, não era o Jesus Deus, era o Jesus homem. Ele usou a própria natureza humana e orava dizendo: Pai, se possível, passa de mim este cálice, sem que eu beba. Enquanto ele orava, pedindo que passasse dele este cálice, ele começou agora a entender uma grande revelação. Ou seja, se Jesus era Deus, ele orava e quis enfrentar como homem, mas ele tinha o privilégio de ser Deus. Como homem, ele sentiu angústia, dor e o peso da maldição do pecado, mas como homem, ele sentiu todas essas atrocidades. Como ele teve o privilégio de também ser Deus, no momento se descortina para ele a revelação sistemática da oração. E o que é que Jesus vê? Jesus começa a ver o futuro, Jesus começa a ver além do madeiro. Quem Jesus vê? Jesus vê os pecadores da China, vê a China afogada em pecado. Jesus vê, senhoras e senhores, a Índia afogada em pecado.
lado. Jesus começa a ver os pecadores da Bahia, os pecadores do Brasil, os pecadores dos continentes asiáticos, africanos. Jesus começa a ver a grande população mundial que viria depois de 1000, 2000 anos depois. Ele começou a ver nossa geração. Ele, quem viu você prostituto, ele viu você lésbica, ele viu você que não tem mais prazer por mulher, teu prazer agora é por homem. Jesus te viu. Eu estou aqui querendo salientar que o amor dele te encontrou. Você é tão precioso para ele. Você que teu sexo é diferente dos outros, você não gosta de se relacionar com pessoas que têm um sexo oposto ao seu. Você gosta de pessoas que têm o mesmo sexo que você. Quando Jesus orou, ele viu você. Você é precioso demais para Deus. Eu não estou querendo fazer apologia ao que você pratica, nem ser contra você, porque Deus ama você demais, mas as suas atitudes é pecado diante de Deus. Deus não quer te julgar plenamente pelos atos de tua prática. Ele quer te dar oportunidade. Por isso que quando ele orava, que ele viu todas essas atrocidades que eu salientei, na hora ele disse: se esse cálice não pode passar de mim sem que eu beba, seja feita a tua vontade. Se levantou e foi ao encontro à missão. Os senhores sabem o que aconteceu, que ele subiu até o madeiro, ele derramou todo o seu sangue, ele no momento especial abriu para todos os homens oportunidade de escapar. Para ele não importa quem você foi, para ele não importa o que você fez, o que importa para ele é você se render e dizer: Senhor Jesus, eu creio em ti, porque eu valorizei teu sacrifício. É o que Jesus quer da humanidade, é que a humanidade reconheça que ele deixou um trono de glória e veio aqui para dar a sua vida por você e quebrar todos os grilhões de Satanás. Nesta manhã, o Espírito da liberdade, o Espírito da liberdade visita a tua alma. Sinta o Espírito de Deus te dizendo: tu és importante para o Criador. Por você, ele derramou seu sangue. Ouça-me, senhoras e senhores, deixa eu lhe falar alguns segredos da sacrificação de Jesus. Está pregado no madeiro, na estaca de execução. 3 coisas extraordinárias acontecem ali. Primeiro, Jesus mostra que o coração do homem é duro demais, até para ele próprio. O homem, na sua natureza caída, ele é tão ruim que nem oportunidade para ele próprio muitas vezes ele quer proporcionar. Um homem estava presente em meio à sacrificação, mas o coração movido pelo ódio, por aquilo que a Bíblia nos aconselha a fugir, ele olha para Cristo e diz: tu és filho de Deus, desce dessa cruz, salva a ti mesmo e salva a nós. O outro olha para o seu companheiro e faz as 3 coisas que todo homem precisa fazer para agradar o coração de Deus e escapar da maldição do pecado. Ele olha e diz assim para o seu companheiro: tu nem temes a Deus, estando na mesma condenação. Ele estava dizendo: você não reconhece a grandeza de Deus nem na última hora da tua vida, nos teus últimos minutos. Aí vem o primeiro passo que o homem precisa fazer para encontrar e valorizar o que Jesus fez. Nós estamos aqui porque os nossos pecados nos trouxeram até aqui. Reconheceu que era um pecador. Segunda coisa, olhou e viu que Cristo era o único digno de justificar. Viu que ele era plenamente o portão do escape. Olhou para ele e disse: mas esse homem é justo. A linguagem justo conota dois grandes segmentos extraordinários. Justo em praticar e executar justiça. A segunda conotação, aquele que tem poder de ser justo e justificar alguém. Jesus se alegrou com aquilo, olha para ele e ele diz a terceira coisa. Primeiro, reconhece que é um pecador. Segundo, reconhece que Cristo é o único digno de justificar o homem. Terceiro, ele clama: lembra-te de mim, Senhor,
quando entrares no teu reino. Jesus disse: filho, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Porque se há uma coisa que Deus não pode fazer, é obrigar ninguém a reconhecer o que ele fez ou está fazendo por você. Se você próprio não reconhece, filho, como você quer que o teu Deus faça você vir plenamente ao conhecimento da verdade se você não quer, se você menospreza? Então, em nome de Jesus, primeiro reconheça que tu és um pecador. Reconheça que a situação que veio ao teu encontro é resultado de tua própria plantação. Plantaste e hoje estás colhendo. É por isso que na tua casa nada dá certo. Pessoas oprimidas na prostituição, na bebida, na macumba. É muita coisa que envolve a trajetória da tua vida, filho. Reconheça que és um pecador. Reconheça também que Cristo é teu justificador e clame a Ele por misericórdia, que Ele vai mudar tua vida, mudar teu cativeiro, e através de você, tua família será posta em liberdade. Segundo segredo da sacrificação no madeiro, eu descubro, senhoras e senhores, que Jesus executa outra coisa. Até o momento da cruz existia o elo da lei. Quando Deus deu a lei a Moisés, criou-se uma divisão entre o homem e Deus, a criatura e o Criador. Tanto é que quando o sumo sacerdote ou o sacerdote entrava no santuário para oferecer o seu ofício ou desempenhar seu ofício, oferecendo sacrifício por si e pelo povo, existia uma separação dentro do santuário. Era um véu que separava o lugar santo dos santos do santo. Dois lugares no santuário: o lugar santo e o santo dos santos. O santo dos santos, só o sumo sacerdote poderia entrar uma vez por ano. Mas lá na execução, diz a Bíblia, quando Cristo grita: está consumado, diz a Bíblia que o véu rasga-se de alto a baixo. Outro mistério acontece: todas as almas dos eleitos que morreram antes da sacrificação, diz o evangelista Mateus, que anda na cidade, os sepulcros se abriram. Diz a Bíblia que houve terremoto, a natureza protesta a execução de um justo. A natureza estava dizendo: vocês estão executando o Criador dos céus e da terra. Quando os homens não entendem a grandeza de Deus, a natureza clama. A Bíblia diz que Cristo está dentro de um barquinho, o mar e o vento se apavora, porque a natureza conhecia que quem estava dentro do barco era aquele que tinha criado o vento e tinha criado o mar. A própria Bíblia diz que Cristo vai entrando em Jerusalém e os homens botam vestes, botam palhas e gritam: Hosana, Hosana, e os discípulos mandam se calar. Jesus disse assim: deixa este povo clamar, porque se eles não clamar, as pedras clamarão. Jesus estava dizendo: se os homens não entender a soberania de Deus, a natureza entende e a natureza clama. Agora a natureza está protestando, senhores. Por meio nazareno está pregado no Monte da Caveira e gritando em angústia, ao mesmo tempo com som de vitória. Está consumado. A natureza protesta, a natureza começa a balançar. Houve terremotos, o sol parou de brilhar, o sol, ele negou o seu esplendor. Diz a Bíblia que o temor adentrou no coração dos homens. Quem sai? Começou a sair os santos. Parece que vejo que dentro da tumba sai Eliseu, começa a sair os profetas, sai o patriarca Abraão, sai Isaac, sai Jacó, começam a andar na cidade. E diz a Bíblia: os corpos dos santos ressuscitaram e foram vistos por muitos. Ah, senhoras e senhores, o mistério
escriturísticos é profundo demais. A terceira coisa que concretiza-se no monte da execução do nosso Criador, do nosso Redentor, Jesus Cristo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, é que naquele momento ele pega Satanás e toma das mãos dele o domínio que ele roubou de Adão lá no Éden. Quando Deus criou Adão, Deus, no capítulo 1 de Gênesis, versículo 26, Deus disse: domine o homem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre toda a terra, domine o homem. Quando o homem pecou, ele perdeu o domínio, e quem ficou superior ao homem? Satanás, que trouxe o pecado, levou o homem à desobediência a Deus, tornou-se senhor do homem. É por isso que ele veio oprimindo os homens, Aí na sacrificação, Jesus pega Satanás e diz: vem cá. É por isso que o apóstolo Paulo em Romanos chama Jesus do segundo Adão. O primeiro Adão fracassa, o segundo Adão consuma e diz: vem cá, Satanás. Ele com aquela cabeça toda esmagada já só pela concepção dele, Jesus diz: vem cá, Satanás, dai-me a chave da morte que não te pertence, dai-me também